Você já se perguntou sobre os sinais que precederão a segunda vinda de Jesus? Neste vídeo vamos explorar, de forma detalhada e baseada na Bíblia, os 10 sinais que apontam para este evento monumental. Desde a disseminação do Evangelho até os fenômenos celestes e terrestres, cada sinal traz consigo uma mensagem de esperança e preparação. Fique conosco até o final, pois este conhecimento pode moldar não apenas o nosso entendimento, mas também a maneira como vivemos nossas vidas hoje. Vamos juntos desvendar as revelações proféticas sobre a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A pregação do Evangelho a todas as nações. Um dos sinais mais proeminentes da vinda de Jesus é a disseminação global do Evangelho. Jesus mesmo disse: "E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Este versículo destaca a importância da proclamação da mensagem salvífica a todos os povos e nações como precursora do retorno de Cristo. O cumprimento desse sinal ao longo da história é testemunho da fidelidade e do poder de Deus. Desde os primeiros apóstolos até os missionários modernos, a Igreja tem se empenhado em levar a Boa Nova aos cantos mais remotos do mundo. Testemunhamos a superação de desafios formidáveis, como barreiras linguísticas, resistência cultural e até mesmo perseguições. Tudo em obediência ao mandato de Jesus. A apostasia e o aumento da iniquidade. Nos últimos dias, a Escritura prevê um declínio espiritual marcado pela apostasia, ou seja, o afastamento da fé verdadeira. O apóstolo Paulo alerta: "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado." A apostasia, conforme mencionada por Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3, refere-se ao abandono deliberado da fé cristã genuína. É uma deserção consciente dos princípios e verdades fundamentais do Evangelho. Este sinal é particularmente alarmante, pois sugere não apenas ignorância espiritual, mas uma rejeição ativa da revelação divina. Paulo enfatiza que esse declínio espiritual é um pré-requisito para a manifestação do homem do pecado, uma figura que representa a personificação do mal e da oposição a Deus. Além disso, Jesus profetizou sobre o aumento da iniquidade em Mateus 24:12, indicando um cenário de moral decadente que precede sua vinda. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Isso aponta para uma inversão dos valores morais e uma indiferença crescente em relação ao que é correto e justo. A iniquidade, ou seja, a prática do mal, torna-se mais prevalente e aceitável na sociedade. Guerra e rumores de guerra. Outro sinal da vinda de Jesus é a ocorrência de conflitos e instabilidades geopolíticas. Ele afirma: "E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim." Este versículo ressalta que, embora os conflitos possam ser um indicador, a consumação ainda não chegou. A profecia de Jesus sobre guerras e rumores de guerras é um sinal inequívoco da proximidade de sua segunda vinda. No entanto, é essencial notar que Jesus também adiciona uma nota de esperança. Ele declara que, apesar dos conflitos, ainda não é o fim. Isso nos lembra que, embora as guerras sejam um sinal da vinda de Jesus, elas não representam o ponto final da história. Em vez disso, são como as dores de parto que antecedem o nascimento de algo novo e grandioso. Desastres naturais e catástrofes. O mundo natural também apresentará sinais do retorno de Jesus. Terremotos, tsunamis, furacões e outras catástrofes naturais serão eventos que precederão sua vinda. Jesus declara: "Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu." A profecia de Jesus sobre desastres naturais e catástrofes é uma lembrança solene de que a criação, assim como a humanidade, está sujeita à agonia e ao sofrimento resultantes da queda. Esses eventos cataclísmicos servem como um eco da necessidade de redenção e da iminência do retorno de Jesus. Em meio à agitação da criação, encontramos consolo na promessa de que, um dia,
Ele enxugará toda lágrima e renovará o céu e a terra, trazendo a plenitude da redenção para aqueles que o aguardam com expectativa. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. O aparecimento de falsos profetas e falsos cristos. Jesus nos adverte sobre a presença de falsos líderes espirituais que tentarão desviar as pessoas do caminho da verdade. Ele diz: "E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos." Este sinal ressalta a importância de discernir entre ensinamentos verdadeiros e falsos. Jesus destaca a proliferação de falsos líderes espirituais. A palavra "muitos" implica uma disseminação generalizada, tornando este sinal especialmente relevante para todos os seguidores de Cristo. A natureza enganosa desses falsos profetas os torna particularmente perigosos, pois são capazes de seduzir e desviar mesmo os crentes bem-intencionados. Para combater essa ameaça, os crentes são chamados a cultivar uma relação profunda com Deus por meio da oração, estudo das Escrituras e comunhão com outros cristãos maduros na fé. Isso fortalece o discernimento espiritual e ajuda a reconhecer os sinais de falsos profetas. A restauração de Israel. A promessa da restauração de Israel é uma das narrativas mais notáveis no plano redentor de Deus. No Antigo Testamento, profetas como Ezequiel, Isaías e Jeremias anunciaram esse retorno miraculoso do povo judeu à sua terra. Em Ezequiel 36, 24, 28, vemos uma imagem vívida da promessa de Deus de reunir Israel de volta à sua terra, purificá-los e restaurar sua comunhão com Ele. Essa profecia e outras semelhantes ressoam como testemunhas inegáveis do plano soberano de Deus para Israel. Eu vos retirarei do meio das nações, eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais. Sereis meu povo e serei vosso Deus. Portanto, enquanto contemplamos a restauração de Israel, somos encorajados a aguardar com expectativa a consumação final de todas as coisas, quando Jesus retornará e estabelecerá seu reino eterno. O aumento do conhecimento e da tecnologia. Daniel profetizou sobre um tempo em que o conhecimento se multiplicaria. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Este sinal é especialmente evidente na era contemporânea, com os avanços tecnológicos transformando radicalmente a sociedade e acelerando a disseminação do Evangelho. No contexto da fé, esse sinal tem implicações profundas para a disseminação do Evangelho. A tecnologia tem permitido que a mensagem de Cristo alcance os cantos mais remotos do mundo. Plataformas digitais, redes sociais e meios de comunicação modernos têm proporcionado oportunidades sem precedentes para compartilhar o Evangelho de forma rápida e abrangente. A perseguição dos cristãos. A Escritura adverte que os seguidores de Jesus enfrentarão perseguição por causa de sua fé. Jesus disse: "Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." A perseguição aos cristãos, como podemos ver acontecendo em muitas partes do mundo e de diversas formas, é um sinal de que vivemos em um mundo caído, onde a luz de Cristo muitas vezes encontra a resistência das trevas. No entanto, é também um testemunho poderoso da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, e da promessa de que aqueles que perseveram até o fim serão recompensados com a vida eterna em sua presença. Portanto, enquanto enfrentamos a perspectiva da perseguição, fazemos isso com a confiança de que, em Cristo, somos mais do que vencedores.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. O aparecimento de sinais no céu e na terra. A vinda de Jesus será precedida por fenômenos celestes e terrestres extraordinários. Jesus afirma: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia entre as nações. Lucas 21, 25. Esses fenômenos não são apenas eventos astronômicos comuns, mas eventos cósmicos de magnitude extraordinária, que transcendem a compreensão humana. Além disso, ele menciona a angústia entre as nações, indicando um cenário de convulsões e agitações globais. Esses sinais apontarão para a iminência do retorno do Senhor. Esses sinais celestes e terrestres ressoam com as profecias do Antigo Testamento, que também fazem referência a fenômenos naturais extraordinários associados à vinda do Messias. Por exemplo, Joel 2:30-31 fala: "E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Enquanto Isaías 13:10 nos diz: "Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz." A vinda repentina de Jesus. Finalmente, a segunda vinda de Jesus será inesperada e súbita. Ele compara sua chegada a um ladrão na noite, enfatizando a necessidade de vigilância e prontidão espiritual. "Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem." Essa analogia do ladrão na noite não sugere que a vinda de Jesus seja uma ameaça ou um evento nefasto, mas sim que será repentino e imprevisto para aqueles que não estão vigilantes espiritualmente. Portanto, a mensagem de Jesus é um apelo à prontidão espiritual constante, à medida que aguardamos a sua vinda. Não sabemos o dia nem a hora, mas podemos viver na expectativa alegre de encontrar o nosso Salvador. Os 10 sinais da vinda de Jesus, conforme revelados nas Escrituras, servem como guias para os crentes que aguardam com esperança a consumação dos tempos. Embora esses sinais possam ser observados na história, é vital lembrar que ninguém sabe o dia nem a hora da vinda do Senhor. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Portanto, a exortação de Jesus para permanecer vigilante e fiel em meio aos desafios da vida continua sendo uma chamada relevante para todos os seguidores de Cristo, enquanto aguardamos com expectativa a realização final de todas as promessas divinas.